A paz do Senhor, amados irmãos, sejam bem-vindos ao culto no Falando de Deus, agora sendo transmitido do canal do Ministério Folha em Branco. Quero que Deus fale grandemente ao seu coração, quero que você receba essa palavra e saia ao final deste culto abençoado no nome de Jesus. Como sempre, gostaria de fazer uma introdução e eu quero citar um filme que eu já assisti umas 3 vezes e gostei muito. O nome desse filme é A Vida é Bella. La Vida è Bella, em italiano. É um filme de Roberto Benigni. Ele emocionou o mundo contando, a história, interpretando um pai que é preso em um campo de concentração nazista e com seu filho com ele. E ele precisa fingir ao filho que tudo que não passava de uma grande brincadeira. A Vida é Bella é até hoje visto como uma referência de como o amor de um pai por um filho pode ser capaz de superar até os mais difíceis dos obstáculos. O filme se passa na Segunda Guerra Mundial, onde Guido, que é o nome do personagem, é um judeu que é dono de uma singela livraria na Itália fascista, é capturado e mandado para um campo de concentração nazista em Berlim, juntamente com seu filho, o pequeno José. E a história conta, que ele usou de uma grande inteligência, foi muito espirituoso e de bom humor para tentar levar ao seu filho, o Josué, uma imagem de que aquilo que estava acontecendo era apenas uma brincadeira, para tentar protegê-lo dos horrores da guerra, dos horrores inseridos naquele momento que eles estavam passando. E durante todo o acontecimento, Guido esconde a verdadeira situação que eles se encontravam do seu filho. Então Guido explica a Josué que eles estão participando de um jogo muito difícil e que seu filho deveria realizar as tarefas que seu pai lhe ordenasse. Cada uma dessas tarefas ele valeria pontos, como um jogo qualquer. E quem chegasse a 1000 pontos ganharia o direito de ter um tanque de guerra de verdade. Então Guido começa a orientar seus filhos para que ele não pudesse, para que ele não chorasse, para que ele não reclamasse, para que ele não procurasse a sua mãe, para que ele não falasse que estava com fome e tentasse esconder o máximo possível dos soldados nazistas. E que cada momento que ele passasse, ele ganharia ponto, que ia somando os pontos para, ao final, ele poder ter direito ao seu prêmio. Então, Guido mantém a assombrosa verdade escondida do seu filho até o fim, quando, durante o abandono do local pelos nazistas, devido à aproximação das tropas aliadas, ele diz a José para ele ficar numa caixa metálica no campo interno, no pátio interno daquela construção, daquele quartel, e ali ficasse em silêncio até que tudo ficasse em completo silêncio, não houvesse mais nenhuma pessoa naquele lugar, para que ao final ele pudesse chegar aos 1000 pontos e ter direito ao seu prêmio. Só que Guido foi perseguido por um soldado nazista que o prendeu e ele foi levado para um canto daquele local para ser fuzilado. E quando ele passa pela caixa onde o filho estava escondido, ele olha para o filho, que pela fresta que ele estava escondido, e ele dá um sinal de sorriso, como dizendo, está tudo bem, é apenas uma brincadeira, tudo vai terminar bem. E diz que ele é levado e ele é fuzilado. E na manhã seguinte, Josué, ele vê que o local está em completo silêncio, como o pai havia dito, ele sai daquela caixa e ele avista um tanque M4 Sherman do Exército dos Estados Unidos. Então ele se alegra porque ele é convidado a subir no tanque e ele pensa, na sua inocência, que ele estava recebendo o prêmio por ter participado daquela brincadeira e ter ganhado o primeiro lugar. E então ele, naquele momento, nem sabia ele que o seu pai já estaria morto, estaria falecido. E durante o trajeto no tanque, ele encontra com a sua mãe. E ele conta à sua mãe a alegria de ter ganhado aquela competição. A Vida é Bella é uma bela história que nos ensina até onde chega a capacidade e sacrifício de um pai para proteger o filho. Eu recomendo, se assim o irmão desejar. E falando de pai e falando de filho,
eu gostaria também de citar uma passagem bíblica que nos fala a respeito de um filho pródigo, e de um pai que de tudo fez para proteger esse filho. Em Lucas 15, do versículo 11 ao versículo 32. Lucas 15, do versículo 11 ao versículo 32, que diz assim a palavra de Deus. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. Jesus contando a parábola. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se como um dos cidadãos daquela região, que o mandou para seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarroba que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados meu pai tem comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? E eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e mate-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: O que está acontecendo? Esse lhe respondeu: Seu irmão voltou. Seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa, esse seu filho, que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque esse seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém. Glória a Deus. Conhecemos bem essa parábola, mas às vezes nós não conhecemos o significado de pródigo. Quando buscamos no dicionário, no Aurélio, nós encontramos uma definição de pródigo, que significa aquele que despende com excessiva profusão, que desbarata os seus bens, dissipador, esbanjador, gastador. Interessante. Nessa passagem que acabamos de ler, nós temos 3 personagens principais. O primeiro, o pai, que representa Deus. Nenhum de nós temos como nos espelhar no pai, nesse pai que a qual é citado nessa palavra, porque esse pai que é citado na palavra é o pai que representa Deus. Em segundo, nós temos o filho mais novo e o filho mais velho. Ambos representam nossas vidas. Mas ele fala assim: mas como assim, pastor? Ambos representam nossas vidas. Não, eu me vejo como um filho mais novo. Ambos representam nossas vidas e você vai entender por quê durante o percurso, durante a leitura, durante o estudo desta palavra. Então, o foco central da palavra está na atitude do filho mais novo, mas também ela cita uma parte na atitude do filho mais velho. No versículo 12, a palavra diz: O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Ora, o pai poderia muito bem ter negado ao seu filho a esse pedido. Ele poderia ter feito isso, mas não o fez.
Havia um propósito de ensinamento do pai para com o filho, e com certeza o pai conhecia muito bem o seu filho, sua precipitação, sua irresponsabilidade, seus desejos mundanos, e tudo ele conhecia. Afinal de contas, era seu pai. Assim é Deus conosco, assim é Deus com você, assim é Deus com a minha vida. Ele nos conhece muito bem, porque ele nos formou. E ele conhece as nossas fraquezas e conhece nossas limitações. E ele sabe o momento exato de fazer algo em nossas vidas. Ora, se o pai conhecia o filho, se o pai conhecia suas fraquezas, as suas limitações, por que então o pai resolve atender ao seu pedido? A resposta está no amor do pai para o filho, que assim podemos descrever. Porque o pai não estava preocupado com as coisas materiais. Deus não se preocupa com as coisas materiais. O pai poderia ter negado sim o pedido do filho, mas não o fez. Deus pode sim negar nossos pedidos, mas nem sempre Deus interfere nas nossas decisões. O pai sabia que era necessário que assim acontecesse. Simplesmente negar não mudaria a forma do filho agir ou pensar. Ou seja, havia necessidade daquele rapaz passar por tudo que ele iria passar para que ele pudesse ganhar maturidade. Deus permite certas situações em nossas vidas com o objetivo principal de nos ensinar. O pai rapidamente entregou a parte da herança ao filho, antecipando uma situação que poderia se agravar no futuro. Ele precisava passar por aquela provação, e assim Deus age em nossas vidas. Ele permite certas situações para que nós passemos por provações, para que nós passemos, às vezes, por lutas, para ganharmos intimidade com Deus e aprendizado. E eu pergunto, será que nós, pais, teríamos sabedoria para fazermos o mesmo? O ótimo momento para pararmos e refletirmos. Será que nós faríamos a mesma coisa que esse pai fez para o seu filho? Reflita sobre isso. Aí no versículo 13 diz, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Para tudo existe um limite. Quando estamos debaixo da proteção do Pai, temos tudo em abundância. Parece que cada dia tudo se multiplica cada vez mais. Você usufrui, você se alegra, você abençoa outras vidas e o seu celeiro continua cheio. A botija nunca esvazia, mas ela está sempre transbordando. Quando estamos longe da proteção do Pai, o mundo nos corrói, o pecado nos consome, as alegrias são momentâneas e rapidamente a fonte se seca. Rapidamente a fonte se seca. Meu irmão, examine-se e se avalie. Onde você está depositando o seu tesouro? Como está a sua vida para com Deus? Como está o seu celeiro? Transbordando ou vazio? Aí no versículo 14, diz assim a palavra: depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Afastar-se de Deus, afastar-se do Pai, nos leva a um vale sem fundo, a um campo de areia movediça. A cada passo que nós damos, nós afundamos cada vez mais. A cada esforço, ele é em vão, porque afundamos cada vez mais e continuamos a afundar. Nos submetemos a qualquer situação em troca de um pedaço de pão. Trocamos a nossa bênção por um prato de lentilha. Humilhados perante aos senhores do mundo, jogado no meio do lamaçal. O desespero, a necessidade, a fraqueza tomam posse de nosso ser e de nossa mente. E nós somos levados a sacrificar os nossos ideais e conceitos, a ponto de aceitarmos e nos submetermos às piores das humilhações. E foi exatamente isso que estava acontecendo com aquele jovem rapaz. Quando o homem deseja comer resíduo, restos, sobras, dejetos, sujeiras, podridão,
não vendo diferença entre ele e os porcos, significa que chegou-se ao fundo do abismo. A que ponto nos leva o pecado? Ao fundo do abismo. Quando chegamos a esse ponto, significa que estamos totalmente longe da presença do Pai, longe da casa do Pai, longe do amor do Pai, longe dos braços do Pai, longe da proteção do Pai. A que ponto leva as consequências do pecado? O limite da extrema miséria humana. Aí o versículo 17 diz: caindo em si, ele disse: quantos empregados meu pai tem comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. Trata-me como um dos seus empregados. Aos escolhidos de Deus sempre haverá um tempo de arrependimento, a oportunidade de nos arrepender aos pés do Senhor. O filho pródigo acordou, caiu em si, caiu na realidade, viu a besteira que fez, o pecado que cometeu e se arrependeu. E se arrependeu. Em suas lembranças, ele se viu na casa do Pai, se viu na mesa do Pai, na fartura que a casa do Pai tinha, na proteção que o Pai podia lhe oferecer, de como ele era bem cuidado. Ele se lembrou dos bons tempos com o Pai. Ele viu que nada na casa do Pai faltava. Tinha tudo do bom e do melhor. Todos da casa do Pai tinham tudo do bom e do melhor. Em fartura, transbordando. Inclusive os empregados. Nada faltava. Na mesa da casa do Pai sempre havia fartura. Mas o pecado o tirou dessa fartura. O pecado o levou à miséria. O pecado o levou à humilhação. O pecado destrói. O pecado corrói. O pecado rouba de nós aquilo que Deus nos dá. Aí no versículo 17, o filho se lembra dos momentos com o pai e diz, caindo em si, ele disse, olha, eu me lembro do que acontecia quando eu estava na casa do meu pai. Isso é sinal de arrependimento. Isso é sinal de quem não esquece do Pai. Isso é sinal que há esperança. Isso é sinal que havia uma luz no fim do túnel. Isso é sinal de que o sonho não acabou. O sonho, meu irmão, minha irmã, não acabou. Há esperança sim à sua situação. Há esperança sim àquilo que você tem passado. Sempre haverá esperança àqueles que creem. É preciso se arrepender para voltarmos à presença do Pai. Aos que reconhecem os erros, aos que reconhecem o pecado, aos que se humilham, Deus está pronto a nos receber de braços abertos. O arrependimento colocou aquele jovem no caminho de volta à casa do Pai. O arrependimento nos coloca no caminho de volta a Cristo e nos leva à presença de Deus e vai nos levar, sim, sempre à presença de Deus. Aquele homem que se humilha, aquele homem que se arrepende. Sua vergonha pelos seus atos era tão grande que nem ser chamado de filho ele queria ser mais, porque ele não se achava mais digno. Quando nós reconhecemos nossos erros, as nossas falhas, nos humilhamos, ganhamos o direito de voltarmos a sentar à mesa do Pai. E aquele jovem achava que isso não era mais direito, mas o Pai estava aguardando ele de braços abertos. No versículo 20, a seguir, levantou-se, foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu. Olha como o pai fica preocupado, aguardando seu filho, cheio de compaixão. Correndo para o seu filho, o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloque um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Eu fico imaginando a cena. O pai na porta da sua casa, no portão da sua casa, não sei dizer como, mas olhando para o portão, olhando para o caminho, olhando para a rua, para aquele caminho e aguardando no horizonte um sinal do seu filho.
esperançoso na volta dos filhos, desejoso pelo retorno do seu filho, porque a tristeza, a preocupação estava correndo o coração daquele pai. Assim é Deus conosco. Quando nós afastamos de Deus, quando nós nos distanciamos de Deus, Deus fica nos aguardando, ansioso pela nossa volta. Deus não quer tirar de nós nosso livre-arbítrio, mas Ele aguarda que nós voltemos aos seus braços, porque o mundo vai nos levar à destruição. O mundo vai nos levar à ruína. O pecado vai nos roubar tudo. E aí, então, o pai está lá aguardando o teu filho, esperançoso. E quando ele o avista, o que o pai faz? Critica. O que o pai? Ele fala, filho, você viu o que você fez? Não. O pai simplesmente o abraça e o beija. O abraça e o beija. Me diga, você pai e mãe, se não é assim. Assim que nós sentimos quando o filho está longe. Às vezes o filho sai para uma festa e nós não vemos a hora dele chegar. Ficamos preocupados com a sua segurança, preocupados que ele possa chegar logo em casa. Assim é Deus com nossas vidas, sempre nos guardando, sempre guardando o nosso retorno e prontos a nos receber e a nos abraçar. E ao ver o filho, a atitude do pai foi de repressão, não, mas de carinho e de extremo amor, de extrema compaixão, porque o pai sabia pelo que o filho tinha passado, por mais que o filho não contou, a aparência do filho, as roupas rasgadas, as roupas imundas, a sua aparência de um homem totalmente humilhado, já respondia ao pai pelo que ele havia passado. O pai sente as suas dores, o pai sente a sua tristeza, o pai sente as suas feridas, porque ele é pai. E Deus é assim com nossas vidas. Deus sente as nossas dores, Deus sente nossas tristezas, Deus sente nossas feridas. E o que Deus quer fazer? Deus quer curar nossa dor, Deus quer curar nossas feridas, Deus quer sarar nossa tristeza e nos dar alegria. Mas era necessário tudo isso para que o caráter daquele jovem fosse forjado. O pai o recebe, o abraça, o beija. Assim como Deus faz conosco. O filho se humilha na presença do pai. Sua palavra soa como um pedido de perdão. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Um filho nunca deixará de ser filho. O pai nunca deixará de ser pai. E Deus age assim com nossas vidas. Deus é pai e estará sempre presente, estará sempre nos esperando e para nos receber e para nos abraçar. Nossos pecados serão apagados, nossas feridas serão curadas, nossa sede e fome será saciada. Porque Deus é pai. Aí no versículo 22, mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Imediatamente o pai manda que suas vestes sejam trocadas. As vestes que antes marcavam o filho esquecidos. As vestes que manchadas pela sujeira do pecado. As vestes marcadas pelas feridas. As vestes de um miserável. E o pai manda que essas vestes sejam trocadas. Trocadas pelas vestes sem manchas e sem marcas. Pelas vestes do perdão. Pelas vestes do amor. Pelas vestes que cura, as vestes da reconciliação. E o pai vai além. Coloca um anel em seu dedo. Não um anel qualquer, mas o anel que representava a aliança do pai para com seu filho. A aliança de Deus para com nossas vidas, para com a sua vida, no nome de Jesus. Deus quer firmar uma aliança. Deus quer pôr um anel no seu dedo, meu irmão, minha irmã. Um anel que representa a aliança de Deus. O anel do homem, você tira ele, tá vendo? Você tira ele, você rompe, você pode jogar fora, mas a aliança de Deus, ela não se quebra. A aliança de Deus, nem o inferno, nem o homem pode roubar de você, em nome de Jesus. Na parte B do versículo 22, diz que ele manda que seja calçado os seus pés. Da mesma forma que está escrito em Efésios 6,15, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. O calçado significa, recebe a minha paz, a paz de estar na minha casa, na casa do Pai, recebe a paz de estar com o Pai, recebe a paz de estar voltado aos braços do Pai, a paz que somente Deus pode nos entregar. O mundo não pode nos entregar essa paz. A paz que excede todo o entendimento humano.
Só Deus pode nos entregar. Versículo 23. Traga um novilho gordo, aquele mais bonito, o melhor que nós temos no pasto, sem manchas. Esse novilho, tragam, porque nós vamos fazer uma festa. Vamos fazer uma festa e comemorar. Quando uma alma é salva das mãos do inferno, o céu se enche em festa, se enche de alegria, um banquete é preparado e somos convidados a sentar à mesa do Pai e a cear com eles. A alegria e a fartura toma conta do lugar. Nós nos regozijamos e nos alegramos pela vida de um irmão, porque ele voltou aos braços do Pai. Ele voltou à alegria da casa do Pai. Versículo 24, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar, e começaram a se alegrar. Quando estamos longe de Deus, nós andamos em círculo. Quando nós estamos longe de Deus, nós não chegamos a destino nenhum. Quando estamos longe de Deus, nós nos sentimos totalmente sem direção. Estar longe de Deus é estar totalmente perdido. Estar longe de Deus é se sentir totalmente vazio, sozinho, mesmo no meio da multidão, correndo risco de vida e de morte o tempo todo. Vivemos em constantes ameaças, com fome, com dor, com frio. Quando estamos na presença de Deus, temos a direção certa, chegamos ao nosso destino, nunca ficaremos perdidos, temos nosso guia que é o Senhor, nunca estaremos sozinhos, o Senhor estará sempre conosco, não corremos riscos, estamos debaixo da proteção do Pai, não passamos fome, nem dor, nem frio, na casa do Pai tudo tem em abundância, tudo na casa do Pai tem em abundância. Receba a abundância da presença de Deus sobre tua vida. Receba um celeiro cheio da presença de Deus em tua vida. No versículo 25, enquanto isso o filho mais velho, presta atenção nessa parte, o segundo personagem, o filho mais velho. Enquanto isso o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe, o que está acontecendo? E ele respondeu, o seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O que o filho mais velho faz? Ele que se encheu de ira e não quis entrar, não quis se alegrar com o irmão, não quis festejar com o irmão. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Um dos piores males que nós vivemos entre os homens e até dentro da igreja é o ciúmes, a inveja, a discórdia, e isso acontece também dentro da casa de Deus, dentro da casa do Pai. Entre irmãos, que na casa de Deus se encontram em situações muito semelhantes da que nós lemos, congregando juntos, mas ao mesmo tempo separados. Tenho percebido, infelizmente, que muitos que se dizem irmãos em Cristo não se alegram com nossas vitórias, com nossas bênçãos. Fazem julgamentos como se fossem juízes. Deus não deu direito a ninguém de ser julgador. Consideram um testemunho exagerado, querer se mostrar, acho que o seu testemunho é exagerado, que você quer se mostrar, que se você quer estar em destaque, que você quer mostrar que você é mais abençoado, que você tem mais intimidade com Deus, ao invés de se alegrarem com a vitória do irmão. Pelo contrário, parece que eles têm ódio, têm raiva, têm desprezo. De você estar testemunhando uma bênção, e você está testemunhando uma vitória, como o filho mais velho fez. Entram e saem da casa de Deus há anos e nada conhece do que é ter intimidade com Deus. Gritam, pulam, aplaudem, mas não conhecem a Deus. Apenas congregam juntos, mas cada um segue o seu caminho. E Deus não compactua com isso. A que ponto chega a ignorância do homem de que achar que Deus compactua com atitudes como esta? A atitude do filho mais velho se repete nos dias de hoje. No versículo 28, o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar.
Como uma pessoa pode se encher de ira porque o irmão voltou? Aquele que estava perdido, aquele que estava praticamente morto. Como é possível isso? Devemos sim nos perguntar, como é possível alguém não se alegrar com a vitória e a bênção de um irmão? O filho mais velho demonstrou que estaria mais feliz se o irmão nunca tivesse voltado ou tivesse até morrido. Podemos até nos perguntar que atitude horrível, mas o mesmo acontece, infelizmente, nos dias de hoje. Ao não nos alegrarmos com a vitória e bênção do irmão, em nos esquecermos de que todos somos formados à imagem e semelhança de Deus, de esquecermos que o amor de Deus é igual por todos, sem exceção, por todos. Temos sim que nos alegrarmos com a vitória do irmão. Quando o pai vai de encontro ao seu filho mais velho, ele está dizendo entre as entrelinhas que o seu amor é igual para ambos. E o filho mais velho estava mais preocupado com os bens do que o filho mais novo esbanjou e perdeu, do que com a própria vida dele. Onde estão nossos valores? Versículo 29. Mas ele respondeu ao pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço. Desde quando alguém trabalha como escravo do pai? E nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa, esse seu filho, nem considero ele irmão, esse seu filho, que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Vejo quão terríveis são as palavras do filho mais velho. Desde quando somos escravos na casa de Deus? Nós somos servos, não escravos, servos. Se tudo que Deus nos oferece é sempre melhor, sempre será o melhor. Nós temos a proteção do Pai, nós temos uma mesa farta, nós temos um Deus movendo os seus anjos a nosso favor, nós temos roupas limpas, sem manchas, sem pecado, nós temos um teto para nos proteger, e o filho coloca à mesa ataques para tentar sustentar o seu ódio contra o irmão. Nada justifica o ódio contra o irmão, e isso não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Não cabe a nós dizermos o que Deus tem ou não a fazer. Deus é Deus e nós somos homens. A atitude do filho mais velho era de alguém que não conhecia Deus, que não tinha intimidade com o pai, que não conhecia o pai, porque se ele conhecesse, ele não falaria e nem agiria dessa forma. Quando nós estamos longe de Deus, quando nós não conhecemos a Deus, nós agimos da mesma forma que o filho mais velho. E, infelizmente, encontramos as atitudes ao nosso redor. Eu trabalho para Deus em troca de bênção. Não vou sair para baladas, mas em troca eu quero ser abençoado. Não há troca com Deus. Há obediência para com Deus, há arrependimento para com Deus, há desejo de estar na presença de Deus, há desejo de ter intimidade com Deus, há desejo de querer sentar à mesa de Deus com o Pai. O que está acontecendo? Temos visto muito mais atitudes de como agiu o filho mais velho do que como agiu o filho mais novo. Observe que os dois personagens, o filho mais novo e o filho mais velho, representam muito do que acontece hoje. Em qual deles nós nos enquadramos? Onde está o amor ao próximo? Ficamos nos questionando, por que ele recebe e eu não recebo? Por que eu trabalho tanto na obra e minha bênção nunca chega? A resposta é simples. Não estamos prontos. Não estamos preparados para receber. Ainda não conhecemos a Deus na intimidade. Não sabemos o verdadeiro significado do amor ao próximo. Quando nós aprendemos tudo isso, aí você vai receber tua bênção. Então, busque a Deus, busque intimidade com Deus, porque você vai receber tua bênção. Versículo 31, diz o pai: meu filho, você está sempre comigo. Quem está na casa do pai está sempre com Deus. Estar na casa de Deus nem sempre significa que nós temos intimidade com Deus. Vá à casa de Deus, mas busque intimidade com Deus. Busque essa intimidade com Deus, estar próximo de Deus, viver as bênçãos de Deus. Aí ele continua: e tudo que eu tenho é teu. Ora, se você está embaixo da casa do Pai, da bênção de Deus, tudo que Deus tem é teu. Nós somos herdeiros, co-herdeiros das promessas de Deus. É a palavra que diz.
que nós temos todos os direitos como herdeiros e co-herdeiros, nós somos príncipes e princesas do Senhor. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque esse seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. O verdadeiro sentido do evangelho é o amor ao próximo. De nada adianta fazer festa, nos alegrarmos e deixarmos o irmão do lado de fora. De nada adianta ficarmos 24 horas buscando a Deus na igreja e não procurarmos saber por que o irmão não tem vindo. De nada adianta vermos o irmão voltar à casa de Deus e nem irmos ao encontro dele e saber o que aconteceu e abraçá-lo. O Evangelho de Cristo se resume em praticarmos o ID, nos alegrarmos com quem se alegra, comemorarmos quando um filho retorna à casa do Pai. Muitas vezes, tiramos conclusões erradas ou fazemos julgamentos indevidos. Ambos os filhos eram amados igualmente pelo Pai. Você é amado por Deus. Ambos os filhos eram herdeiros. Você é herdeiro das promessas de Deus. Ambos os filhos sentavam à mesa com o pai, somos convidados a sentar à mesa de Deus. Ambos os filhos eram protegidos do pai, você é um protegido de Deus. E ambos os filhos pecaram, mas somente um se arrependeu. Então arrependa-se, meu irmão, e viva as bênçãos do Senhor, porque todos pecamos. O filho mais novo tomou a decisão errada, de alguém sem experiência, irresponsável, arrogante. Pecou contra o pai, pediu o que ainda não era de seu direito, antecipou os acontecimentos, resolveu seguir seu caminho, longe do pai, sem ainda estar preparado, e as consequências de seus atos, de seus pecados, todos nós sabemos. O preço pago pela decisão errada foi alto. Serve como alerta para nossas vidas. Uma decisão errada de sair da presença de Deus gera terríveis consequências às nossas vidas. Nos afastarmos da casa do Pai, não como Abraão, mas como filhos revoltados, desobedientes, nos levará para terras perigosas e terríveis. Achamos que somos suficientes, capazes, invencíveis, independentes, mas em pouco tempo tudo será arrancado, roubado, retirado de nós e seremos apenas miseráveis. Assim como foi que aconteceu com o filho mais novo. Crente não dá grito de independência ou morte e se afasta da casa do Pai. Por clamar a independência de Deus é coisa de ímpio, de louco, de incrédulo. Crente grita diferente. Crente grita, sou totalmente dependente de Deus. Sem a presença de Deus, tudo se acaba. O filho mais velho, que ficou na presença do pai, não soube reconhecer que estava na bênção, não teve gratidão ao pai pelo que melhor tinha na sua mesa, não teve gratidão ao pai pelo conforto da casa de Deus, não reconheceu o privilégio que tinha de estar com o pai. Apesar de estar com o pai, ele deixou seu coração se encher de ódio e de pecado. O pai demonstrou o seu amor igualmente a ambos os filhos. A palavra sabiamente fala de dois, para que entendamos que ambos eram iguais perante Deus. Ambos eram iguais perante Deus. Aí o versículo 31 diz, e ele diz, filho, tu estás sempre comigo. Tu estás sempre comigo, todas as minhas coisas são suas. Somos igualmente amados pelo Pai, igualmente protegidos pelo Pai, e sobre nós está a mesma misericórdia. O Pai não nos impede de tomarmos certas decisões, mesmo que ela nos leve ao fundo do poço. O Pai poderia ter negado, sim, a herança ao filho mais novo, mas o Pai sabe quando que temos que passar pelo deserto para sermos moldados. O Pai tem o mesmo amor e misericórdia pelos dois filhos. Todos somos herdeiros, todos somos co-herdeiros das promessas de Deus. O Pai não está preocupado com bens materiais que se perdem. O Pai está preocupado com o arrependimento do filho que volta. Daquele que se arrepende. Um pai nunca desiste do seu filho, Deus nunca desiste de nós. Um pai vai sempre estar nos esperando de braços abertos, Deus sempre vai estar nos esperando quando estamos arrependidos e nos humilhamos.
sempre. Deus sempre se alegrará quando um pecador se arrepende. Sempre. Diz a palavra de Deus lá em Lucas 15, 7. Eu vos digo que do mesmo modo haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Olha quão importante para Deus é uma alma que se arrepende. A vitória de um irmão é a nossa vitória. A alegria do irmão é a nossa alegria. A bênção do irmão é a nossa bênção. Deus nos ama de igual maneira. Deus te ama de igual maneira. A parábola do filho pródigo nos mostra a grandeza do amor de Deus. O preço pago foi o mesmo por mim e por você. Nem mais, nem menos. O mesmo, meu irmão. O mesmo preço foi pago na cruz do Calvário por minha vida e por sua vida. O mesmo preço. A morte de Cristo, um preço altíssimo. Deus nos escolheu e somos todos os filhos, herdeiros e co-herdeiros de suas promessas. Então alegra o teu coração, pois nosso Deus é um Deus de misericórdia e Ele quer fazer uma grande festa para nós no nome de Jesus. No nome de Jesus. A palavra do filho pródigo, ela é riquíssima em ensinamento e ela nos mostra nas suas palavras, que dois jovens, cometeram erros. E para os dois, o pai estava de braços abertos para acolhê-los. Para os dois, o pai estava com o coração aberto para perdoá-los. Um resolveu tomar uma decisão irresponsável, mas se arrependeu e voltou novamente à casa do pai. O outro, que já estava na casa do pai, já vivia as bênçãos da casa do pai, não entendeu nada do que era o amor ao próximo e deixou entrar no seu coração ódio por aquele que voltou vivo à presença do pai. Então deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa Deus trabalhar no seu coração. Mesmo que nós nos sintamos pequenos, Deus tem um grande amor por nossas vidas e Ele quer nos abençoar. Ele quer colocar no seu dedo um anel. Ele quer tocar suas vestes que têm marcas, às vezes, profundas. O seu coração que está com marcas profundas. A sua vida que está com marcas profundas. Deus quer curar e colocar novas vestes. Quer calçar os teus pés como sinal de paz, para que você tenha paz, para que você seja abençoado. Recebe de Deus a promessa. Recebe de Deus a sua bênção no nome de Jesus. Nós vamos orar agora para agradecer a Deus por essa palavra tão maravilhosa, com tanta riqueza de ensinamentos, para que fique enraizada em nossos corações e que você tenha a certeza que sim, você é um filho amado, você é um filho que vai ser abençoado por Deus. Eu quero orar por você, para te abençoar por essa palavra, para abençoar a tua vida no nome de Jesus. Se você puder, baixe a sua fronte, feche teus olhos, põe a mão no seu coração e receba a presença do Espírito Santo no nome de Jesus. Pai Santíssimo, querido Deus, quero te agradecer e te louvar por esta palavra abençoada e rica em ensinamento, Senhor. Te agradecer, Pai querido, porque às vezes nós nos sentimos como um filho pródigo, sim, Senhor. Cometemos atos, Pai, fazemos atitudes erradas, Senhor. Mas nós clamamos pela sua misericórdia e seu perdão, Pai. Queremos voltar aos teus braços, Pai. Queremos voltar, Pai, ao aprisco, queremos voltar à tua presença, Senhor. Então perdoa nossos corações, perdoa nossas falhas, Pai. Muitas vezes nós cometemos atos, às vezes, de inveja, Pai, de desejos que não vêm de ti, Senhor, que são soprados pelo inferno em nossos ouvidos, Pai. Tira isso do nosso coração, Pai. Que tenhamos uma vida, Pai, cheia de amor ao próximo, Senhor. Que nos alegremos com a bênção do irmão, Pai. Que nós nos alegremos com o irmão que volta à presença do Pai, Senhor. Que sejamos, Pai, instrumentos nas tuas mãos. Abençoa cada um que está assistindo, ouvindo a este culto, Pai. Visita cada irmão, Pai querido. Cura as feridas, Pai querido. Dá para eles a bênção que vem das tuas mãos, Senhor amado. Transforma vidas, Pai. Liberta o cativo, Pai querido. Opera o milagre na vida dos teus filhos, Senhor.
assim como tu fizeste o milagre na vida do filho pródigo. Te agradeço por tudo, Pai, por aqueles que participaram, por aqueles que escreveram, que aqueles que pediram oração, Senhor. Que o Senhor visite essas vidas grandemente, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Obrigado, Jesus.